a paz, tudo bem com todos vocês? Nós esperamos que esteja tudo bem. E hoje nós temos uma aula muito especial. Nós vamos aprender a respeito da família de Deus e como que começou a igreja aqui na terra. Qual que foi o propósito de Deus em criar a igreja, não é mesmo? Então a gente vai saber como é importante o projeto de Deus, como é importante a igreja. Nós vamos aprender como a igreja começou com os discípulos de Jesus, quando que o Espírito Santo foi enviado à terra, e nós vamos ver como tudo isso foi muito incrível. A gente vai basear o nosso texto e a nossa historinha lá no que está escrito em Atos, no capítulo 1, no verso 8 e 9, e também do capítulo 2, do verso 1 ao 46. Eu vou ler junto com vocês e depois nós vamos conversar a respeito de toda essa história. Lá está escrito dessa forma: disse Jesus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado ao céu diante deles. Uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Depois disso, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas de fogo. E cada pessoa foi tocada por essa chama. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A multidão ficou admirada e espantada. Então, Pedro se levantou e começou a dizer à multidão: meus amigos, por meio de Jesus, Deus fez milagres a vocês. E vocês os crucificaram e mataram. Mas Deus ressuscitou Jesus, e nós somos as testemunhas disso, pois ele foi levado para se sentar ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo agora. Muitos acreditaram na mensagem que Pedro e se juntaram logo ao grupo de seguidores de Jesus. E assim, todos que criam em Jesus estavam juntos e se reuniam no templo e nas casas e partiam o pão com alegria. Como é legal, né? A gente vê essa história que está escrito lá em Atos, quando fala como a igreja começou. Essa história conta quando Jesus morreu. E quando Jesus morreu, ele ressuscitou através do poder de Deus. E após ter ressuscitado, ele apareceu para os seus discípulos e apareceu para alguns seguidores que estavam ansiosos, né, por saber aquilo que iria acontecer. Então, quando Jesus ele apareceu, ele fez uma promessa aos seus discípulos e aos seus seguidores. E a promessa foi: olha, eu estou subindo para ficar do lado do meu Pai, mas eu vou deixar com vocês alguém, o Espírito Santo. E quando Jesus, nisso, ele sobe aos céus, os discípulos e aqueles que seguiam a Jesus não conseguiam mais enxergar a ele. E aí eles ficaram reunidos esperando o quê? Esperando a promessa que Jesus havia feito se cumprir. Qual que era a promessa? É de que o Espírito Santo viria e que ficaria com eles até o momento em que eles fossem encontrar Jesus novamente. Que ficaria conosco, porque o Espírito Santo ainda habita aqui em nós. Então, estavam todos ali reunidos, aguardando o cumprimento dessa promessa que Jesus tinha feito. E a Bíblia conta que, de repente, eles reunidos ali, eles começaram a escutar um barulho muito grande. Um barulho como se fosse de um vento muito forte. E no momento em que eles ouviram esse vento muito forte, eles viam também como se fossem chamas de fogo, que iam tocando pessoas nas cabeças, de cabeça em cabeça, de cada pessoa. Que coisa incrível isso. E conforme
essas pessoas tinham essas chamas tocadas em suas cabeças, elas começaram a falar em outras línguas e começaram a ser cheias pelo Espírito Santo. E elas começaram a se alegrar, porque Jesus havia cumprido aquilo que ele tinha prometido. Quando essas pessoas estavam ali alegres e contentes e falando em línguas que elas jamais tinham conhecido outra vez, elas começaram a ver que a promessa de Deus tinha se cumprido, que a promessa que Jesus havia feito antes de subir para ficar ao lado de Deus, do Pai dele, estava se cumprindo ali. E muitas pessoas que não criam em Jesus, quando começou a ver que o Espírito Santo estava visitando aquelas pessoas, que o Espírito Santo estava virando amigo daquelas pessoas, elas começaram a acreditar que Jesus realmente era Filho de Deus, e que realmente ele havia vindo e que ele tinha cumprido a sua promessa. Então, aqueles discípulos, eles começaram a pregar e continuaram pregando aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus estava realizando, né, do Espírito Santo que estava descendo ali, que estava fazendo parte da vida deles. E eles começaram a pregar para outras pessoas. E eles começaram a ganhar. Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a acreditar que Jesus, que havia sido crucificado, realmente era o Filho de Deus, que aquilo que ele tinha falado que mandaria, que era o Espírito Santo, havia chegado, e eles puderam ser provas vivas de que o Espírito Santo estava ali. Então, no momento em que eles perceberam, né, que Jesus era real, que Jesus era Deus, eles começaram a adorá-lo também, e a aceitar a Jesus. E foi assim o começo da igreja, porque agora eles se reuniam ali juntos em comunhão para adorar a Deus, para louvar, para cantar, para aprender a respeito da palavra de Deus, para falar das maravilhas. E Jesus, ele continuou através do Espírito Santo o quê? Operando grandes milagres e fazendo com que pessoas fossem curadas, né? Com que as pessoas ficassem alegres novamente pela presença do Espírito Santo. Então, a igreja, ela começa nesse momento. Mas antigamente nós tínhamos, né, não somente uma igreja. Hoje em dia a gente sai às vezes na rua, a gente vê uma igreja aqui, na outra rua a gente vê outra igreja que adora a Deus, né? No outro bairro, na outra cidade, nós temos várias igrejas próximos de nós. Mas antigamente não. Existia apenas um templo, um único lugar onde eles se reuniam para fazer festas, onde eles se reuniam para adorar a Deus, para aprender a palavra, para orar juntos. Mas naquela época, era somente um único templo que existia para fazer isso. E aí, o que acontece? Muitas pessoas começaram a conhecer Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus e pelos seus seguidores. E várias pessoas começaram a querer andar com Jesus também. E aí o que acontece? Não tinha um templo ou uma igreja tão grande que coubesse todas essas pessoas. E aí as pessoas, elas começaram a se reunir de casa em casa. Então assim, elas iam em uma determinada data ao templo, mas diariamente eles se reuniam nos lares, eles se reuniam nas casas. Olha, nessa foto que a gente está vendo aqui, foi como começou a igreja. Eles estão em casa, reunidos, aprendendo a respeito de Jesus, e além de aprender a respeito de Jesus, eles estão fazendo o quê? Compartilhando também o lanche, não é verdade? E o que é isso? Quando a gente se reúne na igreja, nós adoramos a Deus, nós cantamos juntos, nós, né, temos um momento de comunhão. Mas em casa, quando a gente se reúne, a gente também vai ter esse momento e vai ser um momento mais aberto. Por quê? Porque na igreja você não vai parar quem está falando no microfone, não é verdade? Você vai simplesmente continuar e depois, se você tiver alguma dúvida, você vai pegar e você vai perguntar depois que acabar essa reunião.
Mas quando eles se reuniam em casa, eles poderiam compartilhar aquilo que Deus estava falando com eles, aquilo que eles estavam aprendendo diariamente. Então é dessa forma que começou a se reunir em casa. Não tinha um templo ali perto, então eles se reuniam um na casa do outro. Eles falavam, eles oravam junto, eles cantavam junto e eles participavam de um momento de comunhão. E aí eles falavam a respeito da palavra de Deus e ensinavam um aos outros a respeito da palavra de Deus. E aí, após eles se reunirem, ensinarem uns aos outros a palavra de Deus, eles ainda comiam um lanchinho no final. E isso nós fazemos ainda no dia de hoje? Fazemos, não é mesmo? Quando a gente se reúne aonde? Nas células. As células é exatamente isso, a forma como começou a igreja. A gente se reúne no domingo, né, nos cultos aqui no templo, mas já faz alguns dias que nós não nos reunimos aqui, como as crianças, né, da igreja não têm se reunido aqui. Mas em casa a gente pode se reunir com os nossos pais e aprender da palavra de Deus, a ouvir aquilo que Deus tem para nós e que Ele vai nos ensinar por meio da palavra dEle. Mas quando a gente estava numa época toda normal, que agora a gente está vivendo um outro tempo. Quando estava tudo normal, nós nos reuníamos em casa, não é mesmo? Nas células que aconteciam todas as quartas-feiras ou em outros dias da semana, onde os adultos iam para a célula e lá eles compartilhavam, liam a palavra, cantavam louvores, oravam junto e nós como crianças, né? As crianças também faziam a mesma coisa. A gente canta louvor, a gente faz uma brincadeira, escutamos uma história, falamos aquilo que nós entendemos dessa história, tiramos as nossas dúvidas com cada tia, não é mesmo? É assim que tem funcionado a nossa igreja. E é assim que tem funcionado para as crianças, não é mesmo? Então a gente aprende que o quê? Que a vida da igreja, a história da igreja começou dessa forma. A gente começou aprendendo aquilo que Deus tinha para nós, né? Através de nos reunir com os nossos irmãos e ainda hoje é da mesma forma. Nós nos reunimos com os nossos irmãos e aprendemos dia a dia aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que hoje a gente pode ver que assim como nós nos reuníamos na igreja, nós temos nos reunido também em casa. E isso é a vontade de Deus e isso é a igreja, o início da igreja. Quando às vezes a gente fala assim, o que é a célula? A célula é o começo da igreja. Foi assim que Deus nos ensinou a fazer, foi assim que Jesus nos ensinou a fazer no começo. A se reunir um com o outro de casa em casa e até o partir o pão, que a Bíblia fala, é o que a gente faz hoje, é quando a gente leva, às vezes você vai para a célula, você leva um pão, um doce, o outro irmão leva um bolo, o outro leva o refrigerante, o outro leva um pão de queijo e tantas coisas, não é mesmo? A Bíblia nos ensina isso, que nós temos que aprender a compartilhar até o nosso lanche com o nosso irmão. E é assim que a gente aprende também na célula. E eu quero deixar com vocês, agora, para encerrar esse momento, antes da gente orar, eu quero ler com vocês o versículo que faz parte dessa lição. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, e eu quero que vocês repitam comigo aí na casa de vocês. Está escrito assim: todos se reuniram no templo e nas casas e partiam o pão com alegria. Atos, capítulo 2, versículo 46. Vamos ler mais uma vez para a gente decorar e aprender? Todos se reuniam no templo e nas suas casas e partiam o pão com alegria. Atos, capítulo 2, versículo 46. E agora, para a gente encerrar a nossa aulinha, eu quero orar com vocês, para agradecer a presença do Espírito Santo, que habita em nós até hoje, não é mesmo? O Espírito Santo, ele habita em nosso coração, ele conhece o nosso interior, conhece tudo aquilo que nós precisamos,
Então eu quero orar junto com vocês agora, porque a gente já leu esse versículo. A gente vai orar e nós vamos agradecer a Deus, né? Pelo Espírito Santo que Jesus deixou conosco no momento em que Ele ressuscitou e voltou ao céu. Nós vamos agradecer a Deus porque nós temos uma igreja, um local físico para se reunir, mas nós também temos as casas para nos reunir como igreja. E isso é muito bom, é algo incrível que Deus fez para que a gente continuasse tendo comunhão um com os outros. Então vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer nessa tarde por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer pela presença do Espírito Santo que tem habitado em nossos corações e que tem cuidado de cada um de nós. Cuida de cada amiguinho nosso que está em suas casas, de cada família da igreja. Obrigado porque por meio de Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou, nós tivemos acesso e nós temos a companhia diária do Espírito Santo. Jesus, obrigado porque nós temos as igrejas, os prédios para nos reunirmos e para aprendermos mais do Senhor. Mas nós te agradecemos também, porque o Senhor tem nos ensinado a viver como a igreja do começo. E tem nos ensinado a nos reunir nas nossas casas e a reunirmos de casa em casa e compartilharmos o pão, o lanche e tudo aquilo que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Ah, Pai, muito obrigado por cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado por cada casa que abre as suas portas para receber a tua igreja como uma célula. Nós te agradecemos e nós pedimos que essa verdade seja sempre em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido muito bom para com a sua igreja. Amém? Eu quero deixar um beijo com você e eu tenho certeza que mesmo que nós estamos distantes por esses dias, o nosso amigo Espírito Santo está aí, pertinho de você, pertinho de mim e pertinho de cada irmão da igreja. Porque é o Espírito Santo que Jesus deixou, que iria nos acompanhar em todo o tempo. Eu quero deixar com você um beijo, um super abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!